Oi, bom dia. Mais um dia de estudo, né? Estudo da Palavra de Deus, Mulheres da Bíblia. Hoje é a filha de Jefité. Quero começar agradecendo aí a todas vocês que têm sido esse canal de bênção para passar todos esses áudios, né, com toda a paciência para os seus contatos, para as pessoas que muitas das vezes você passa, a pessoa repassa, um repassa, e não é para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o Senhor seja exaltado através das nossas mudanças, através do nosso aprendizado, né? Mesmo que eu venha gravar esses áudios, gente, eu ponho no foninho para me ouvir quando eu vou deitar, quando eu tô saindo de casa, quando eu vou fazer caminhada, e eu ouço como se nem fosse eu que estivesse falando, para que eu também possa aproveitar daquilo que o Espírito Santo deu naquela porção daquele dia. Então, que todas nós possamos fazer assim, e não ouvir só no dia, mas, sabe, o dia que você não tá bem, né, ou o dia que você tá em dúvida, vai lá, clica em vamos ouvir de novo, né, vamos voltar, vamos tentar entender de novo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Hoje nós vamos falar sobre a filha de Jefté. É outras das mulheres que não tem nome, né? Assim como nós, muitas das vezes nós nos sentimos, né? Nós nos sentimos assim fantasmas, às vezes nós nos sentimos assim sem valor, né? Ah, não tem nome. Esses dias mesmo, uma pastora ministrou na igreja, eu dei risada, porque ela perguntou quantos filhos Abraão tinha. E eu logo falei, Isaac, Ismael. Mas ela falou, não, tem mais filho. Ele não foi só Agar, né, e Sara. Depois ele teve uma outra mulher, tá lá no finalzinho da história. E eu fui conferir, eu falei, mas como assim? Teve mais uma mulher? E eu não falei sobre essa mulher, mas não tinha nada sobre ela, somente o nome dela e os filhos que ela deu para Abraão. Uma desconhecida, assim como muitas das vezes nós nos sentimos desconhecida no ambiente onde estamos, na cidade onde moramos, onde nós, às vezes dentro da nossa casa, nós nos sentimos desvalorizadas, às vezes nós nos sentimos como se ninguém nos desse valor, como se as pessoas não se importassem conosco, né? Quantas mulheres que eu já ouvi falando, ai, vontade de sumir, eu não vou fazer falta para ninguém. Olha, gente, tudo isso é pensamento do maligno. Tudo isso não vem de Deus. Nós temos que expulsar esses pensamentos imediatamente da nossa cabeça, porque nós temos um valor precioso. Jesus morreu na cruz por nós. Nós temos um valor para Jesus, nós temos um valor para o Senhor. Nós somos feitura dele, né? Tem uma parte em Salmos que eu li uma vez, eu achei tão lindo, que o salmista fica falando com o Senhor, Pai, o Senhor não está vendo que eu estou aqui definhando, que eu estou triste, que eu vou acabar morrendo, né? E ali, e ele falando, e Deus falando com ele, como que eu vou acabar com a própria feitura minha? Se fui eu que criei, eu não vou tirar seu fôlego de tanta tristeza. E é assim na nossa vida. Deus não tem prazer na nossa tristeza, Ele tem prazer em nos alegrar. As nossas escolhas que nos levam à tristeza, muitas das vezes, às vezes nós passamos provações sim, mas elas são passageiras da nossa vida. Agora, quando nós enfrentamos algo que demora por demais para passar, nós temos que reavaliar o nosso comportamento, mas sempre nos sentir valorizado pelo Senhor, tanto na dificuldade quanto na alegria, porque nós temos um valor sim para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o pessoal do trabalho, para todo mundo onde você está. Você tem um valor sim, e é um valor imenso. Por isso Deus te deu um fôlego de vida, te colocou aí para você fazer diferença. Amém? E a filha de Jefté, né? Eu quero começar lendo aqui Eclesiastes 5, 4 e 5, que diz assim: Quando a Deus, quando você, tá? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que faz. Melhor é que não vote do que vote e não cumpra. Olha aqui, né? Nos ensina que é melhor a gente não votar do que a gente prometer algo para o Senhor, votar e não cumprir.
E em Mateus 5, 33, 37 também fala assim, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, e o que disto passar vem do maligno. Nó, que palavra, não? A gente tem uma mania de falar, eu juro, não, eu juro, não, falei, não, juro, vai lá pra você ver, não, eu juro. Em vez da gente falar, eu prometo, ou a gente falar, é verdade, eu concordo, sim, sim, não, não. A gente tem abençoado da mania do juro, né? Deus me puxou a orelha com essa palavra aqui, porque eu preciso melhorar, e é muito nessa palavra. Bem, a história é a seguinte, né? Jefté era o filho de uma prostituta. E por esse motivo ele cresceu e foi expulso pelos irmãos, né? Porque a mãe dos outros irmãos não era a mesma de Jefté. E Jefté também era um homem muito valente, fala lá na palavra. E houve uma peleja, ele já tinha sido expulso, né, da casa dele por esse fato, depois que ele cresceu, e estava tendo uma peleja lá. E eles vieram, outras pessoas vieram buscar Jefté para ajudar eles, né? Lá em Juízes 11:7 fala assim, aí ele vira, né, para essas pessoas e fala, vindes a mim agora que estáis em aperto? Quer dizer, por que ele se indaga assim? Ele fala isso com as pessoas. Ele fala, poxa, vocês me expulsaram da minha cidade, da minha terra, né? Porque eu era filho de prostituta, não era filho da mãe de vocês. Agora que vocês estão aí passando apuro, vocês vêm até mim, né? Mas Jefté aceitou, porque ele queria ser chefe. Ele queria estar na frente daquilo lá, né? Ele aceita, né? Sendo chefe, faz um voto com Deus e diz, Senhor, se eu vencer essa batalha, ao eu voltar para casa, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu voltando vitorioso, eu oferecerei a ti em sacrifício. Quer dizer, aqui fala que ele prometeu, ele fez um voto com o Senhor, Pai, eu preciso vencer. Eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa batalha. E quando eu vencer, que eu estiver voltando para casa, a primeira pessoa que sair da porta, eu vou matar, eu vou sacrificar. O problema é que Deus, ele abomina sacrifício humano. E ele sabia disso, mas ele esqueceu das leis, assim como nós. Nós esquecemos que na palavra de Deus diz pra gente sim, sim, não, não. E o que passa disso é do maligno, não, mas a gente tem que jurar. E muitas das vezes nós juramos em falso, quer dizer, pior, né? E foi o que Jefté fez. Ele fez um voto com Deus sobre sacrifício humano. Ele falou, eu não sei o que passou na cabeça dele. Se talvez ele pensou que quando ele estivesse voltando para casa, um dos irmãos sairia primeiro, e como foi os irmãos que expulsou ele, né? Sei lá. Ele não contava com o final triste da história, né? E ele venceu a guerra, mas não foi pelo voto que ele fez, porque Deus não se agrada. Deus não tem parceria com desobediência. Ele venceu porque já era propósito do Senhor. E ele também foi provado pela conduta errada que ele teve, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele, não. Mas eu sei que ele fez esse voto errado. Lá em Juízes 11:34 diz assim. Vou contar para vocês, vão ficar chocados. Quem que foi a primeira pessoa que saiu ao encontro dele? Sua filha. A filha dele. E ainda diz que ela estava feliz porque ela dançava. E ela era a única filha de Jefté. Gente, imagina a cena. Depois ele ter vencido, ele volta para casa com o coração ali ansioso, porque ele sabia que ele ia ter que cumprir o voto dele. Quando ele chega no portão da casa dele, quem sai? A primeira pessoa. Talvez ele ficou ali, ai, tomara que seja um dos meus inimigos que saia primeiro, né? Porque deve ser facinho para me matar, né? Não, é a filha dele, a única filha que sai, cantarolando, dançando, alegre, porque o pai voltou da batalha em vida, porque o pai voltou alegre. Gente, esse negócio de volta é muito sério. Eu já passei por isso, tenho N experiência. Tenho uma experiência muito triste de um voto que eu não cumpri. Deus usou ainda uma profeta de Deus para revelar o que eu estava fazendo de errado. Eu tive que pagar um preço amargo.
e fui até o fim, me arrepender e Deus me quebrantar. Se você fez um voto hoje, que você vem diante do Senhor conversar com o Senhor, cumpra logo esse voto, pelo amor de Deus. Não fique tardando. Se você prometeu alguma coisa para alguém, cumpra. Se você não é capaz de cumprir as coisas que você fala, não prometa. Eu lembro uma fase da minha vida que o meu marido falava assim, mas você promete e não cumpre. E é realmente. Às vezes eu falava, não, a gente vai, não, vou fazer. Depois, minha correria, ai, nossa, não consegui, não é por mal. Ah, ele ficava triste. Quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas? Nós prometemos e não cumprimos. E aí, o que que acontece? Quem sofre o dano são as pessoas alheias, as pessoas que estão... que nós envolvemos ela nessa promessa, nesse juramento. Não somos nós que sofremos tanto, mas sim as pessoas que nós envolvemos. Que nem Jefté envolveu a filha dele, né? Sem ele saber, Deus provou para mostrar para ele o que ele estava fazendo era errado, né? E o que que aconteceu? Ela saiu, né? Imagina, né? O que que aconteceu? Ele ficou desesperado, mas ele teve que estragar ainda toda a alegria da mulher, né, da filha dele que saiu lá fora toda feliz, né, para contar para ela que ele tinha feito um voto e que ela estava no meio do voto dele, né? E ela toda obediente ao pai, falou: ah, pai, então deixa eu 2 meses sair com as minhas amigas, né? A gente subir lá ao monte, chorar minha virgindade e ficar ali, né, separado para o Senhor nesses 2 meses. Bom, alguns estudiosos, né, algumas pesquisas que eu fiz, diz que ela ficou viva e que ela ficou virgem para toda a vida. Mas outros dizem que ela voltou e foi tirada a vida dela, e por isso ela foi lembrada. Mas isso não prova nada, porque não está na palavra, viu? Já virei, desvirei, se você achar alguma coisa aí você me manda, mas aqui fala que ele teve que cumprir o voto dele. E o voto que ele tinha, aqui é bem claro, o voto que ele fez foi sacrificar a primeira pessoa que saísse, e a primeira pessoa que saiu foi a filha dele. Que história triste, né? E nós, como pais também, nós temos que proteger nossa família, né? Prover para eles tudo que eles precisam. Nós não podemos colocar nossos desejos e vontade na frente da família, né? Sacrificando todo mundo por capricho, né? Às vezes você quer tanto, ah, não, porque eu quero, porque eu vou fazer, eu faço, eu aconteço. Mas tem as prioridades, né? Eu e meu esposo, nós deixamos de tanta coisa. A gente deseja tantas coisas, mas as nossas filhas têm prioridade. Elas têm prioridade com as necessidades básicas, com as coisas, os desejos, os sonhos dela. Nós que escolhemos ter filhos mais cedo, né? Muitos têm filhos mais tarde, conseguem aproveitar mais, fazer coisas, conquistar grandes coisas e tudo, mas depois que tem os filhos também continuam sacrificando muitas coisas, né? E nós temos que passar por cima dos nossos caprichos, né? Às vezes é uma moça aí que tá me ouvindo, que gastam tanto de roupa, que gastam tanto com sapato, e é carnê, e é prestação, e é cartão de crédito, e compra. Não, eu compro, eu faço, aconteço. E às vezes o filho tá ali com uma necessidade básica, às vezes algum problema de saúde precisando resolver, né? Às vezes a própria casa precisando de um móvel, precisando trocar. Não, mas isso é obrigação do meu marido? Claro que não, nós somos uma só carne, todos nós precisamos nos envolver dentro da nossa casa é um pelo outro, e temos que entender as prioridades. Qual é a prioridade da sua casa no dia de hoje, né? E também na palavra de Deus diz que a gente não pode provocar a ira dos nossos filhos. Ai, são tantos aprendizados maravilhosos, né, de hoje. Então que hoje nós possamos ter atitudes, né, de sim, sim ou não, não. Nada de jurar mais, viu? Apaga isso da sua vida, assim como eu também vou fazer com a minha vida. Nada de jurar, prometer coisas que você não pode, né? Ter capricho aí, fazer birra para as coisas que você quer que você não pode ter, né? Deixe de fazer algumas coisas e veja o que é prioridade. Faça alguma listinha aí das suas prioridades, né? Vá analisando a sua vida. Peça para o Senhor que você possa ter uma conduta correta. E quando você quiser muito uma coisa,
Você não precisa jurar, fazer voto de nada. Fica com Deus, faça jejum, né, para você se santificar, para você se separar para o Senhor. Fique em paz, Deus tem um propósito lindo para sua vida. O que tiver que acontecer, vai acontecer na sua vida. Depende de oração, de intimidade com Deus. Não adianta você viver uma vida de votar, jurar, prometer, se sacrificar. Eu vou andar não sei quantos quilômetros. Eu vou fazer. Não adianta fazer sacrifício. Na palavra de Deus diz assim, que ele prefere a obediência do que sacrifício. Então não se sacrifique, obedeça. É só o que ele quer. Amém? Deus te abençoe. sheilafonso@bol.com.br